Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje discute as maneiras de alcançar um envelhecimento saudável. Você acha que é possível chegar à velhice com qualidade de vida? Vamos conhecer histórias que vão contra o que pensa a maioria. Vamos mostrar que os idosos não se limitam ao espaço de casa. Eles saem para a rua, frequentam cursos e estão sempre estudando. Tem também atletas que fazem bonito, mesmo estando acima dos 60 anos. Eles seguem a treinamentos puxados e não desanimam. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Como você quer estar quando chegar aos 70 anos? Já parou para pensar nisso? Que tal viver melhor, aproveitar mais? Nós vamos conhecer agora a história de uma aposentada que, quando parou de trabalhar, resolveu investir em qualidade de vida. Ela viaja, frequenta grupos, faz artesanato e ainda dedica tempo ao marido, com um relacionamento moderno. Confira! Na casa de Eudismar, as fotografias eternizam diversas fases da vida, como a formatura em letras na década de 60 e o trabalho que exerceu por mais de 20 anos. Minha vida toda foi sempre de magistério, até me aposentar. Só que, quando eu me aposentei, fiquei com ojeriza a ensino. Não queria saber de ensinar de jeito nenhum. Quando se aposentou, queria curtir a vida. Decidiu viajar. Recife, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Gramado e Canela, Salvador, Maranhão, São Luís, a capital é linda. Meu sonho era a Europa, mas a primeira viagem que surgiu foi para os Estados Unidos, dentro das minhas possibilidades, né? Desfrutar não era o bastante, foi preciso contar as experiências vividas. Resolveu escrever. As histórias viraram publicações. Tem 2 livros de contos, primeiro e segundo livro de contos. O terceiro, Avó de Cães Mestiços, é um livro de crônicas, onde eu fui contemplada com o prêmio Milton Dias, da Secretaria de Cultura do Estado de Ceará. Para os especialistas, quem já passou dos 60 deve cuidar da saúde do corpo, da mente e até da autoestima. Essa lição de casa, a Eudismar sabe fazer muito bem. Tanto que mais ou menos na década de 90 ela conheceu uma pessoa e mais ou menos 10 anos depois resolveu se casar. A diferença é que eles moram em casas separadas. Não é muita modernidade não, Eudismar? Cada um no seu canto? Não, não é modernidade porque nós combinamos, quando nós resolvemos nos casar, nós combinamos. E também a gente tem a cabeça aberta. Nessa época até a gente fazia teatro os dois juntos e como não dava para ele morar aqui, nem eu morar na casa dele, por motivos que não adianta a gente falar aqui, aí a gente resolveu que a gente casaria e ficaria namorando a vida toda. No SESC, a aposentada participa de vários grupos. É assim que ela se descobre e se renova todos os dias. Sempre gostei de viver bem e no SESC eu aprendi a viver melhor, tendo em vista que quando eu entrei lá já estava amadurecendo, né? E quando a gente vai envelhecendo, de certa forma a gente começa a se olhar mais no espelho, começa a encontrar as rugas, começa a se questionar que está envelhecendo. Aí lá no SESC eu aprendi a aceitar tudo isso numa boa. E para falar sobre esses exemplos de vida na terceira idade, nós convidamos aqui a geriatra, a doutora Verusca Teixeira, que está aqui conosco. Doutora Verusca, o que é que você achou aí do exemplo da dona Eudismar? Então, eu fico muito feliz, né, quando a gente encontra cada vez mais esses exemplos de pessoas que estão envelhecendo com qualidade, tá? Porque realmente a geriatria aqui no Brasil é uma coisa de 20 anos para cá que começou-se a falar mais. E daí ainda tem aquela imagem muito antiga de que a vovó vai ficar fazendo crochê em casa, cuidando dos netinhos, com um gatinho, um cachorrinho do lado. Quando na verdade não, né? São exemplos assim como o dessa senhora que mostram pra gente que você pode manter uma vida ativa, deve manter uma vida ativa
para ter um envelhecimento saudável. E normalmente as pessoas já vêm com uma justificativa de ela tem condição, eu não tenho. Mas a gente sabe que os projetos do SESC têm um custo acessível, alguns são até gratuitos, né? Então não tem essa desculpa, né? Não, tanto é que tem pessoas que têm condições financeiras bem melhores talvez do que a dela e que estão em casa acomodadas esperando a morte chegar, como diz a música, né? E a gente sabe que não é desculpa, não ter dinheiro não é desculpa, porque hoje em dia, ainda bem, existem vários grupos de terceira idade, em comunidades mesmo. É só você procurar na sua igreja, na comunidade mais próxima, sempre vai ter um grupo de terceira idade. Isso está sendo cada vez mais divulgado. E a gente como geriatra, eu e os meus colegas geriatras, ficamos muito felizes. Falando sobre a sua especialidade, doutora, a geriatria, é verdade que ela tem que acompanhar a pessoa não só na terceira idade? Conta um pouquinho sobre a especialidade pra gente. É muito comum perguntarem, né, assim, com que idade eu começo a ir para o geriatra? Na verdade, a medicina, né, o que a gente estuda, vê que o envelhecimento começa a partir dos 30 anos. As pessoas se assustam, mas a nossa curva de envelhecimento começa aos 30. Então, teoricamente, a partir dos 30 você é do geriatra, né? Mas, na verdade, qualquer idade seria interessante já começar a ter uma visão sobre o envelhecimento, né? Você criança, adolescente, já é interessante você ter uma visão de como vai envelhecer e como quer envelhecer, tá? Então, na geriatria, a gente refina um instrumento. Mas, na verdade, isso começa muito antes, começa lá embaixo, na infância. E o que isso significa? Parar para pensar nisso, parar para pensar no nosso envelhecimento? É uma mudança de postura? Como é que a gente deve encarar esse momento? Olha, na verdade, você tem que começar a pensar mais adiante, né? Porque antigamente as pessoas viviam no máximo aos 40, 60 anos de idade. E hoje em dia, a gente sabe que a expectativa de vida no Brasil é acima dos 70. Então, a gente tem que ter políticas públicas de saúde pensando nas pessoas que vão chegar a 80, 90, 100 anos de idade. Infelizmente, ainda não temos, né? O Brasil ainda pensa muito como um país de jovem, até um tempo atrás éramos um país de jovens. E, na verdade, somos um país de idosos, cada vez mais. Então, as pessoas também têm que começar a adquirir esse pensamento e levar isso para frente, trabalhar a cabeça pensando nisso, que vão chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos de idade. Então, caso eu com 30 anos vou ao geriatra, que orientações que eu vou receber nesse momento? Pronto. Primeiro, o que todo mundo já está careca de saber, né? Atividade física, alimentação adequada, tentar evitar hábitos como tabagismo, né? Cigarro jamais. Bebida alcoólica é um tabu, mas a gente sabe que em alguns estudos mostram que o consumo leve, né, de bebida alcoólica, ele ajuda para evitar alguns tipos de doenças, inclusive demências, tá? Mas é claro que é difícil a gente chegar e orientar o paciente a começar a beber, porque tem pessoas que vão adquirir o hábito de exagerar na bebida. O vício realmente. O vício, né? Exato. Então, para a gente fica difícil prescrever bebida alcoólica todos os dias, tá? Mas é isso, tentar fazer uma atividade física é essencial, fazer uma alimentação adequada, de vez em quando dá para liberar uma pizza com refrigerante, né, e tal. E tentar dormir bem, ter horas de sono tranquilo, evitar o estresse. É muito difícil. Todos nós vivemos uma vida extremamente estressada, não mais só na cidade grande, mas nas cidades de interior também, né? E, sabe, fazer coisas que gosta, trabalhar a cabeça, trabalhar o corpo, não é só fazer palavra cruzada, sabe? Não é só isso. Isso se popularizou, né, a palavra cruzada, mas como é que deve ser esse desenvolvimento da cabeça, né, de quem já passou aí dos 60, quer continuar ativo? Na verdade, a gente prescreve que continue ativo, tá? A se aposentar não quer dizer ficar em casa sem fazer nada no fundo de uma rede, tá? Na verdade, o que a gente quer é que a pessoa continue trabalhando a cabeça, continue fazendo atividades que gosta, encarar a aposentadoria, encarar os 60 anos em diante como uma nova fase da vida, em que ela tem a possibilidade de fazer coisas que ela não faria porque não tinha dinheiro, porque não tinha tempo, porque os filhos eram pequenos, porque, sabe, sempre tinha um si, um porém na frente. E agora ela pode começar a correr, ela pode começar a fazer dança, ela pode fazer um trabalho diferente, mudar o estilo de trabalho. Então, encarar isso como uma nova juventude, que a gente às vezes chama de juventude dourada, né? Que é depois dos 60. E caso a pessoa tenha alguma dificuldade com aquele início de perda de memória,
como é que ela pode ter esse acompanhamento e também manter a vida ativa? Porque hoje em dia está muito em voga, né? Tá muito divulgada a questão do Alzheimer, né? Quando a gente sabe que existem vários tipos de demências. E assim, se você nota realmente que tem um déficit de memória, está com uma dificuldade, vai para um especialista primeiro fazer uma avaliação. Não começa com a história de tomar isso, tomar aquilo, fazer tal atividade, não. Procura primeiro um especialista, faz uma avaliação. Às vezes o que você pensa que seja uma dificuldade, um déficit de memória, na verdade pode ser uma depressão, pode ser um problema de tireoide. Sabe, tantas coisas podem levar à alteração da memória, então não vai ouvindo os vizinhos nem os amigos. Procura um especialista, um geriatra, um neurologista, tá? Ou um clínico geral da sua confiança, uma pessoa que tenha um bom conhecimento para fazer uma avaliação. Ok, doutora Verusca, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Agora a gente vai para o intervalo. Em 1 minuto, vamos conhecer um sessentão que treina todos os dias, compete e continua trabalhando. Daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.